Bom dia, hoje quinta-feira 13 e a gente está numa aula de sistemática filogenética para encerrar os conteúdos da disciplina e eu vou começar, né? Vou fazer uma apresentação que tem a ver em parte com a leitura do capítulo 8, que era uma atividade para vocês fazerem mini títulos de cada um dos parágrafos, e eu não sei se vocês conhecem essa, essa técnica de leitura chamada fichamento. É, isso não é um fichamento, mas é uma das partes é, constituintes da técnica de estudo chamado de leitura de livro chamada fichamento. Então, quando você faz uma leitura atenciosa e fazendo pequenos resumos dos principais pontos do que você está lendo, geralmente a leitura é mais demorada, claro, mas você precisa ler menos vezes para entender aquele assunto que está sendo tratado pelo texto. Então, como vocês são estudantes e precisam, de certa maneira, dominar técnicas de estudo, é claro, né, pressupõe-se isso, mas isso não é um negócio óbvio, não é um negócio que está dito, que está posto, está só subentendido. É interessante que, eventualmente, vocês parem um pouquinho para procurar aprimorar essas técnicas de estudo. E esse tipo de leitura, isso que eu pedi para vocês fazerem, é parte, né, similar desse tipo de técnica que eu estava comentando com vocês. Então, eu vou falar um pouquinho de um dos temas do capítulo, que são as escolas de classificação. Vou dar um exemplo a respeito de mudança em um sistema de classificação da vida real, né, que depois de ter passado por algumas adequações, precisou ser mudado, e no final vou falar da autoavaliação. Então vamos lá. Eu preparei aqui um slide, e daí tá todo mundo vendo? Alguém, por favor, abra o áudio e diga se estão vendo. Eu estou mostrando um slide escrito histórico. Sim, professor. Sim, massa. Obrigado. Então, na década de 50, de 1950, vocês lembram que já há muitas aulas atrás, eu falei que em 1950 o Hennig publica o livro dele em alemão sobre sistemática filogenética, mas vinha numa onda, né, da comunidade científica, numa onda geral, de que a taxonomia dos grupos superespecíficos, acima da categoria de espécie, estava sendo revitalizada, né? A partir da década de 20, vários estudos de genética estavam focando os estudos principalmente no âmbito da espécie. Mas a partir do meio do século 20, a taxonomia dos grandes grupos começa a ser revitalizada. Então, três correntes começam a puxar sardinha, cada uma para o seu lado, né? Embora no capítulo ele também fale sobre a escola catalogatória, que na verdade era assim, era quase uma situação da sem muito critério delimitado, não tinha nenhum proponente em particular que defendesse uma corrente catalogatória, é simplesmente um modo de se fazer taxonomia que vinha desde muito tempo, né, para organizar minimamente o conhecimento biológico. Mas, então, a partir da década de 1950, três correntes, né, puxam sardinha, cada um para o seu lado. E elas são o gradismo, a fenética numérica e a sistemática filogenética, que é a qual a gente passou a disciplina toda discutindo. O gradismo o nome dessa escola vem dos grados, né? Aquilo que a gente estava falando na aula passada, o grade em inglês é grau, né? Grau evolutivo. Então, os proponentes do gradismo, eles identificavam, sim, que havia certos grupos de organismos, plantas, animais, fungos, que eles ocupavam certas zonas adaptativas.
que é zona adaptativa? Nunca foi bem conceituado essa expressão zona adaptativa, mas seria mais ou menos o espaço ecológico, evolutivo, que um certo grupo de organismos, não só espécies, plantas, aves, répteis, peixes, o que esses, como um todo, esses organismos fazem no ambiente, que tipo de características, no geral, eles possuem. Então, seria a ocupação de uma zona adaptativa própria, característica daquele grupo. Então, eles, sim, entendiam que a evolução era um fato, ela existia. Então, eles, geralmente, os proponentes dessa escola, como foi o caso do Mayr, vocês vão ouvir falar muito do Ernst Mayr ao longo da do curso de biologia. Ele foi um dos grandes teóricos da biologia evolutiva, né, no começo do século XX. Então, né, vários principalmente os conceitos de espécie, né, vários deles, né, remetem às ideias do Mayr. Então, eles eram grandes teóricos do pensamento evolutivo, mas a teoria que eles utilizavam era dissociada, não estava vinculada a um método de construção filogenética. Eles não tinham um método como esse que a gente descreveu ao longo da disciplina para reconstruir a história dos grupos. Então, se eles não tinham um método claro para falar quais grupos eram mais aparentados a quem, quais grupos compartilhavam ancestrais comuns exclusivos com outros, as filogenias que eles propunham eram filogenias mais ou menos intuitivas, né? Eles iam avaliando ali as características dos grupos e propondo que tal grupo deveria ser mais aparentado a outro grupo, e assim, desse modo, eles propunham, né, uma organização que, na percepção deles, refletia sim a evolução do grupo, mas eles não tinham um método claro para falar quem era mais próximo de quem, certo? E uma das obras principais desse momento é a obra de 1942, Sistemática e a Origem das Espécies, do Mayr. Tá a cara do Mayr, né? Ele morreu há pouco tempo, tem uns poucos anos. Ele viveu, acho que tem uns cento e poucos anos, e ainda publicando, escrevendo livro. Né? Outros nomes né, importantes foi o Dobzhansky e o George Simpson. Pessoal, dúvidas sobre esse ponto aqui? Eu vou falar meio rápido a respeito de alguns pontos. Se vocês tiverem dúvidas e quiserem ir me perguntando, Professor, diga lá. quem foi o pai da filogenia, da filogenética? Quem O, foi? o pai da filogenética foi o Hennig, o Willy Hennig. Então, geralmente, eu vou escrever aqui o nome dele. Geralmente, o pessoal que é entendido de história e filosofia da ciência, eles não gostam muito desses rótulos, né? O pai de tal área do conhecimento, ou a mãe de tal área do conhecimento, mas se a gente pudesse falar que se existe um pai da sistemática filogenética, esse né, o exame de paternidade ia atestar que é o Hennig. É uma junção de fatores, um monte de coisa confluindo. Se não fosse o Hennig, ia ser algum outro sujeito ali. Não foi porque o Hennig... E assim, a crítica a isso é porque quando a gente fala pai de alguma coisa, ou mãe de alguma coisa, né? Geralmente é pai, porque né, a gente vive numa sociedade estrutural do patriarcado, né? Geralmente é o pai da não sei o quê, né? Até porque as mulheres têm pouco espaço ainda, infelizmente, na ciência. Cada dia a gente está mudando isso, mas enfim, essa é outra questão. Passa a impressão de que alguém é o super responsável por aquele conhecimento vir à tona, né? Eu gerei aquilo, né? O pai e a mãe são os geradores. E isso está equivocado, né? É uma conjunção de fatores que leva, né? Uma hora aquilo sair entre aspas, né, debaixo da terra e brotar. Mas se não fosse o sujeito ali que desse o chute, outra pessoa na fila ia chegar e dar o pontapé. Mas respondendo a sua pergunta, Jéssica, é o Hennig. Sim? Alguém quer fazer mais dúvidas? Fazer mais perguntas sobre esses assuntos?
Junta, geralmente, e esse talvez seja um novo paradigma da educação, né? É, é não saber responder, é saber perguntar. Antes de saber responder, é saber perguntar, porque respostas, se você dá um Google da vida aí, você acha 1000 respostas para, né, boas e não tão boas, mas você acha 1000 respostas. O interessante é você saber perguntar quais perguntas são as mais relevantes para uma área, né? Daí você junta diferentes respostas de diferentes áreas do conhecimento e faz um negócio novo, né? Eu acho que esse é o futuro da educação que a gente deveria, como professor, instigar em vocês. Mas eu respondi a sua dúvida, Jéssica. Não, professor, é só isso mesmo. Alguém quer fazer alguma outra pergunta? Bom dia, Mário. Mário, a gente está fazendo uma retrospectiva das escolas de classificação, que é um dos temas de que trata o capítulo 8 do livro. Então, essas aqui são as principais figuras do gradismo. E aí, veja, gradismo e não é à toa, porque embora esse pessoal aqui, pessoal era assim, era ponta firme, né? Eram teóricos assim, tinham um conhecimento muito sólido a respeito de evolução, mas eles não tinham um método para reconstruir as filogenias. E depois de certo ponto do debate científico sobre classificação, sobre taxonomia, sobre sistemática, eles, né, acabaram aceitando sim que o método filogenético cladista era o mais adequado para recuperar as histórias de parentesco entre os grupos. No entanto, esse pessoal ainda achava conveniente e, ok, tudo bem, você em uma classificação inserir grupos que não fossem monofiléticos. Veja, hoje em dia, isso é uma coisa que a gente não aceita nas classificações, mas esse pessoal aceitava. Então, dentro de uma classificação gradista, poderia sim haver grupos parafiléticos, por exemplo. É por isso, é daí que vem a expressão, né, é, de gradismo, porque esses táxons parafiléticos ocupariam um grau evolutivo próprio deles. É um grupo parafilético? Que seja, né, na visão deles. Mas eles ocupam ali, forma um grupo homogêneo. E até formava, né? Quando a gente vai pensar, por exemplo, em répteis separados de aves, os répteis, no geral, ali dá para numa primeira vista, falar assim, são mais ou menos assim, tem uma certa fisiologia que funciona desse jeito, no geral, né, tem algumas particularidades, mas eles ocupam um espaço ecológico evolutivo que é mais ou menos homogêneo, mas essa homogeneidade é reflexo de características compartilhadas plesiomórficas, né? Não é reflexo de compartilhamento de apomorfias, sinapomorfias. Então eles aceitavam, com base nisso, grupos parafiléticos na classificação, que não vai ser o caso da sistemática filogenética. Muito bem. Aqui, como um exemplo, né, eu tinha dado exemplo de répteis e aves, né? Ele está falando aqui dos grandes macacos. Acho que alguma dos alunos pegou um dos grupos de parafiléticos na classificação macaco, né? Quando a gente pensa, por que macacos é um grupo parafilético? Porque quando a gente pensa em macacos, automaticamente a gente não pensa em humanos, né? São macacos e humanos. Só que nós, humanos, somos todos primatas junto com os outros, entre aspas, macacos, né? Aqui estão alguns gêneros, né, de primatas, né? Ilobates, pongo, pan. Pan é o gênero do chimpanzé, do chimpanzé comum e do bonobo. Então aqui você está vendo que tem 2 pontinhos, né? São 2 espécies viventes do gênero Pan. E olha aqui, onde que está o nó do qual o gênero Pan se origina. Está aqui. E esse nó também, que é um evento de especiação, né, um evento filogenético, também origina uma outra espécie, olha aqui,
que passa por uma zona que agora não está ocupada, uma zona adaptativa, né? Isso que os gradistas falaram, uma outra espécie, né, do gênero Homo, que hoje em dia, né, atualmente só existe uma espécie vivente do gênero Homo. Então, eles identificavam uma zona adaptativa pongídea, uau, e uma zona hominídea, que é próprio dos seres humanos da nossa espécie, né? Seres humanos existiram vários, né? Todos agora extintos, só existe uma espécie, que é a espécie Homo sapiens. Homo sapiens. Então, ó, aqui deveria ter um monte de espécies extintas, né? Claro, mas virou como se fosse mais ou menos uma lacuna. Uma lacuna aí nessa. Né, não uma lacuna, obviamente não ocupada, porque é uma lacuna, né, dessas zonas adaptativas. Então, esse espaço é tão grande que se torna justificado na argumentação gradista haver, por exemplo, uma família Pongide, dos pongídeos, e uma família homínide, dos hominídeos, que só teria aqui, então, a espécie Homo sapiens do gênero Homo. Vocês identificam, ó, se eu colocasse isso aqui, ó, numa categoria de família, e isso aqui também numa categoria de família, o fato de eu criar a família homínide separada da família Pongide torna Pongide parafilético. Eu estou usando essa pronúncia, não sei se eu já tinha falado para vocês, nome de família na nomenclatura animal é sempre proparoxítono, meu Deus do céu. Proparoxítono é o acento na antepenúltima, né? Então, pongide, homínide, cânide, félide, bóvide, tudo nome de família do reino animal. Então, se eu retiro esse grupo, veja bem, ó, aqui, ó, eu tenho um grupo monofilético, né, originado de um ancestral, do qual eu retiro um ou mais dos descendentes. O que sobra? Um grupo parafilético. Então, Pongídeos, a família Pongide, nesse sentido, seria parafilética. Mas, na argumentação gradista, estaria plenamente justificado, porque macacos ocupam uma zona adaptativa que é própria deles, e hominídeos ocupam uma zona adaptativa que é própria nossa, de nós, né? Os especiais, os seres humanos. Tudo bem? Vou fazer uma pergunta idiota aqui. Nunca será idiota. Pode fazer. Então, nós seres humanos é da família do macaco? Depende da classificação. Nessa classificação gradista, não. É que hoje em dia a gente usa uma classificação que é filogenética. Daí, se não me engano, Jéssica, tudo isso aqui hoje em dia virou homínide. Sabe? Ou aqui é homínide. Eu preciso dar uma olhadinha nas classificações mais atuais. Mas nós somos macacos, né? Somos macacos diferentes, mas nós somos macacos, somos todos primatas, né? Porque a gente descende todos de um mesmo ancestral primata, que originou tanto pongídeos, né? Chimpanzé, gorila, tudo, e a gente, né? Nós somos parte disso. Professor, no nosso caso, foi apomorfia, plesiomorfia em relação, no caso, nós ganhamos características em relação aos macacos. Nós nos modificamos. E aí eu vou responder aqui sua pergunta, Éder. Sim, tem 2 grados. Acontece que o grado hominídeo é representado por um clado. Veja bem, o grado hominídeo, esse grado aqui, ó, essa zona estrutural, funcional, adaptativa, é representada por um clado, né, que é o clado homínide. Mas os dois são 2 graus evolutivos, respondendo a sua pergunta. A gente ganhou, né, adquiriu algumas características apomórficas em relação aos outros macacos. Veja bem que eu estou falando aos outros macacos, porque eu estou nos incluindo também nisso. Talvez o maior conjunto de aquisições, não dá para colocar em uma coisa só, né? Seja a aquisição de um certo grau de consciência que os outros macacos aparentemente não têm.
né, e especialmente relacionado à linguagem, a nossa linguagem elaborada, a nossa linguagem simbólica. Mas isso aí é uma questão muito extensa e muito interessante também. Mas assim, a gente teve aquisições, né, apomórficas, que nos distinguem dos nossos primos macacos. E daí eu queria aproveitar, nesse debate, né, agora eu não, eu poderia ter trazido, eu tenho o artigo que fala sobre isso. Tem numa dessas justificativas, agora eu não lembro se era quase em tom de piada ou se não é, a, dentro do debate, a gente é tão diferente dos outros animais, na nossa percepção humana, a gente é tão diferente dos outros animais, que ficaria justificado que os seres humanos fossem incluídos em outro reino. Eu vou escrever o nome desse reino aqui, ó. Diferente dos então teria assim, metazoa separado de psicozoa. Psicozoa fazendo referência à psique, né, ao nosso universo mental. E esse talvez fosse o grupo, fosse a origem do maior grupo parafilético possível, né? Não sei, né? Que a gente pode pensar dentro de animais. Porque a gente está tirando uma espécie, né? Um descendente do ancestral de todos os animais e deixando o resto em um grupo parafilético, um grande grupo parafilético, que seria o restante dos metazoa, né? Metazoa separado de psicozoa, desse outro reino, né? Qual que seria a apomorfia? Essa aquisição do universo mental, de forma bem resumida. A plesiomorfia, não ter isso. Então, um grupo baseado em plesiomorfia, né, quase certamente é um grupo parafilético, e seria esse restante do metazoa sem nós, humanos, porque na nossa visão humana a gente é especial. Poupe-nos, né? Nayara, eu vi em uma série que os cachorros são da família dos lobos. É verdade, é verdade. É verdade, ô Nayara, e essa não é nem a parte mais interessante. Todos fazem parte da família Canidae, que eu escrevi aí. Então cachorro, coiote, o dingo australiano, é tudo canídeo. Agora eu não lembro quem tanto faz parte do gênero Canis, além de lobo, cachorro e esse dingo que eu estou falando. A questão mais interessante é que, na verdade, o cachorro doméstico, que acho que eu já falei isso até em outra aula, o cachorro doméstico, que nas classificações tradicionais o nome da espécie é Canis familiaris, o cãozinho da família, né? Canis familiaris, é de uma espécie, e o lobo é de uma outra espécie, Canis lupus. E com base em estudos, especialmente de genética, ficou claro que, na verdade, todos os membros dessa espécie Canis familiares, na verdade, emergem de um ancestral que é lobo. Se eu fosse... Vou fazer um desenho aqui para vocês, ó. Vou fazer um desenho, mas eu vou fazer uma... hiena é outra família Iênide. Eu vou fazer um desenho, mas eu vou fazer também uma super ressalva, que se a gente tivesse na aula, na aula presencial, eu exploraria melhor isso. E dá até uma certa angústia, porque é um ponto de uma discussão teórica muito importante, mas que eu vou abordar assim bem rapidamente aqui. Quando a gente pensa em filogenia, a gente está pensando que os táxons que a gente está tratando na filogenia sejam, no mínimo, né, ou melhor, no máximo, espécies, né? Pode ser gênero, pode ser famílias, né, mas espécie. Significa que quando a gente trata de, entre aspas, uma filogenia que seja uma filogenia de uma espécie só, aí alguns atributos da filogenia das espécies não são diretamente aplicáveis
a essa filogenia de indivíduos. Por quê? Porque os processos que governam a dinâmica de uma coisa e de outra são diferentes, né? Embora sejam imbricados, vamos dizer assim, quase um dentro do outro, quando a gente pensa abaixo do nível populacional e acima do nível populacional, os processos que regem ali, as dinâmicas são diferentes. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou colocar aqui vou desenhar uma filogenia de populações. Existe isso? Talvez não, mas assim, eles usam os mesmos programas de computador para ver quais populações estão mais relacionadas entre si. Existe uma sub-área da biologia, que é a filogeografia, que trata mais propriamente desses problemas. Mas enfim, eu estou fazendo uma ressalva só para vocês não ficarem com a impressão de que os problemas são exatamente os mesmos. Não são. Existem coisas mais elaboradas porque são próprias de outras dinâmicas abaixo do nível de espécie dentro das populações, certo? Tá. Então, ó, o que eu estou falando para vocês é que eu vou aqui desenhar entre aspas, uma filogenia de uma espécie, né, e vou falar que isso aqui, ó, tudo isso aqui que eu estou desenhando, que eu vou mostrar para vocês agora, dá para ver, não dá? Tudo isso aqui, ó, vamos dizer assim, ali está o ancestral de todos esses descendentes aí. Isso aqui é Canis lupus, é o lobo, né? Então, várias populações aí de lobos ao longo ao redor da Terra, onde existe essa distribuição dessa espécie. E o que eles descobriram, o Nayara, agora eu esqueci quem perguntou, desculpa, é que, deixa eu usar aqui vou pegar as canetinhas do Francisco, que ele esqueceu aqui do lado. O que eles descobriram é que canis familiares, na verdade, é um... Oxi. É um ramo interno de Canis lupus. Esse aí que está em laranja, sei lá que cor que vocês estão enxergando aí, é, na verdade, um grupinho, um subgrupo de Canis lupus. Então, Canis familiares está dentro de Canis lupus. E aceitar, então, a existência dessa espécie faz com que essa aqui seja parafilética. Mais uma vez, existe espécie parafilética? Essa expressão pode ser usada, mas não é uma aplicação conceitualmente super adequada. Mas, enfim, vamos falar desse jeito. Aceitar canis familiares faz com que Canis lupus seja parafilético. E táxons parafiléticos não podem existir em sistemas de classificação filogenético. Qual foi a solução? Falar que o nosso cãozinho é lobo. É um lobo super modificado, né? Um lobo que se amansou. E na verdade foi isso, né? O ancestral de todos os cães domésticos foi um lobo domesticado, né? Alguns membros, o que provavelmente deve ter acontecido é que alguns membros de matilha, o coletivo de lobo é matilha, sei lá, não, matilha de cachorro, né? Enfim, alguns membros ali do grupo de lobos eram talvez mais mansos, eram excluídos do grupinho familiar dos lobos e acompanhavam grupos humanos à procura de carniça, resto de alimento, enfim, e iam acompanhando. Isso se mostrou vantajoso para o grupo dos humanos, porque era um bicho que estava ali, espantava alguns outros animais que podiam ir
encher o saco dos grupos humanos, era um alarme se estivesse chegando um predador mais perigoso, enfim, foi vantajoso. Então o pessoal acostumou, foi alimentando, Professor. e aquilo se manteve como né, ao longo de milhares de anos, o seu totozinho de agora. Professor, Pois tem não. uma série que fala exatamente sobre isso, tá na Netflix, do Felipe Castanhari, ele fala exatamente isso, que os lobos meio que acostumaram com a gente com o tempo e depois eles foram se modificando. Aí ele citou até a questão da orelha, porque os lobos ficavam sempre atentos e conforme foram convivendo com a gente, domesticados, hoje em dia os cachorros têm a orelha mais para baixo. Ele citou tudo isso, achei muito legal. Ah, que massa. Esses exemplos são super interessantes. Mas esses exemplos, eu tinha um professor na pós-graduação que ele falava assim, nunca use esse tipo de exemplo para você explicar coisas pela primeira vez durante a aula. Espere os alunos sedimentarem o conhecimento mais ou menos padrão e depois você usa esses exemplos que estão muito próximos dos humanos. O exemplo clássico é cachorro, né? Então, quando a gente vai debater conceito de espécie, todas as populações de cachorro formam uma espécie. Ah, mas tem cachorro que não tem raça, que não consegue cruzar com o outro. Nossa, aí aluno, né? Eu já fui aluno, né? Nossa, é um prato cheio. É muito interessante, só que foge muito das condições naturais, né, obviamente, né, que a gente vê na natureza menos modificada, né, então complica muito o estabelecimento de alguns... tem que colocar um monte de ressalva, mas porra, é muito interessante. Mas vocês entenderam? É por isso que eu até tinha colocado esse tema como um dos grupos parafiléticos, né? Canis lupus, né? Porque quando você coloca canis familiares, você torna canis lupus parafilético. Só que como abaixo do nível da espécie, se trata de espécies parafiléticas e é um exemplo do nosso de coisas domésticas, aí eu decidi excluir. Mas é super interessante. Tudo bem? Posso continuar? Massa. Voltemos para o nosso histórico. Então, a gente falou dos gradistas, e aí tem uma outra escola que teve assim um período de duração relativamente curto, mas as contribuições persistem até hoje. Eu já vou falar por quê. Essa escola é a fenética numérica, e fenética, né, vem de fenótipo. Então, era uma escola que eles tinham uma postura que era a seguinte: os entendidos em evolução, eles consideram algumas características mais importantes que outras, então, dependendo da autoridade que está falando a respeito da taxonomia do grupo, a classificação vai ser diferente. Então, isso causa muito confusão, né? Inserir conhecimento a respeito da evolução do grupo nas classificações gera muita confusão, gera muita instabilidade por causa das mudanças, né, decorrentes das diferentes tipos de visão. Então, o que a gente propõe é que as classificações não sejam associadas a nenhum tipo de estudo evolutivo. Então, as classificações fenéticas, elas iam usar o máximo de informação disponível, só que elas não iam fazer nenhum tipo de distinção se aquela característica era mais derivada ou menos derivada que outra, enfim, não tinha nenhuma preocupação a respeito de teoria evolutiva, mas eles tinham um método muito consistente, e esse método era reflexo da utilização dos primeiros computadores, dos primeiros programas de computadores que conseguiam analisar grandes quantidades de dados. Então você colocava lá na sua base de dados tudo que era de similaridade ou dissimilaridade, tudo que era semelhante, tudo que era diferente, e esses programas computacionais analisavam essa grande quantidade de dados que manualmente, né, assim, para
para a capacidade humana, seria muito difícil, mas os computadores, né, que estavam aí surgindo, né, se desenvolvendo cada vez mais rápido, davam conta de trabalhar isso. Então eles tinham um método, só que eles não tinham teoria. Então, diferente da escola gradista, né, que eles tinham muita teoria a respeito do conhecimento evolutivo, só que eles não tinham um método de reconstrução filogenética. A fenética numérica tinha método, não era para fazer reconstrução filogenética, mas eles não tinham teoria associada ao uso desses algoritmos de computador. O algoritmo é o que o programa usa para trabalhar, né, a formulinha que ele usa para funcionar. Então, eles tinham sim uma metodologia robusta, que era computacional, era matemático, só que eles não tinham preocupação com teoria evolutiva. A principal obra da época, né, foi uma obra do Smith, do Sokal, os princípios da taxonomia numérica. Aqui está uma foto dos dois sujeitos, né, eles ficaram bem velhinhos, morreram recentemente também. E por que eu falei que eles tiveram a fenética numérica teve uma vida relativamente curta, mas as contribuições foram longas. A vida da fenética numérica foi relativamente curta, porque logo se percebeu que, né, ficou cada vez mais claro, cada vez mais consensual, que a evolução é um fato e que, sim, ela tem que ser incorporada de algum modo às classificações, porque a evolução é a linha mestra da organização do conhecimento biológico. Então, uma escola de classificação que não levasse em conta a evolução acabou ficando para trás. Mas os algoritmos de reconstrução, de classificação que eles utilizavam, foram adaptados, esses algoritmos fenéticos foram adaptados para reconstruções filogenéticas. Então, os trabalhos iniciais para elaboração desses programas computacionais foram se desenvolvendo a serviço das reconstruções filogenéticas. Então, como escola de classificação durou pouco tempo, mas como um legado, uma contribuição, dura até hoje, porque, né, os programas eles melhoraram muito, obviamente, né, mas o início foi com esses sujeitos. Certo? Tudo bem? Então, o gradismo, muita teoria, pouco método. A fenética, muito método e nada de teoria. E agora a gente vai chegar numa terceira escola, né? Vocês devem imaginar, que vai juntar, então, o que falta numa e sobra na outra, que é a cladista, né? Então, que foi o que a gente já tinha falado, e daí eu não coloquei nenhum slide. A cladística e a sistemática filogenética vai juntar teoria, né, uma base sólida de teoria evolutiva, e um método de reconstrução, né, o melhor dos dois mundos. E agora eu vou encerrar essa primeira parte para falar de um exemplo sobre classificações. Certo? Isso que eu falei, em parte estava lá no capítulo 8 do livro. Alguém quer falar alguma coisa, alguma dúvida sobre o que leu no livro e quer comentar ou levantar alguma questão aí? Não. Então tá, então vamos. Eu vou pegar um exemplo. Agora é como se fosse um dos temas de trabalho, né? Não vou mostrar como seria um trabalho, não. Isso vocês estão fazendo aí por si. Mas eu vou pegar um exemplo de grupo parafilético e como a classificação se transformou ao longo ao longo do tempo, né? Vou pegar um trechinho curto no qual se insere essas transformações na classificação. Quando vocês forem estudar Zoologia dos Invertebrados 2, vocês vão ver o filo artrópoda, e dentro de artrópoda vocês vão ver um grupo de animais fantástico, né, com um papel ecológico
impressionante dentro dos ecossistemas, que são os insetos. E dentro do grupo dos insetos existem algumas ordens, reino, filo, classe, ordem. Existem algumas ordens que são chamadas de ordens megadiversas. São 5 ordens megadiversas, né, dependendo de como você conta, 4 ou 5. Uma dessas ordens megadiversas é chamada de Hymenoptera. Hymenoptera é o grupo das vespas, das abelhas, das formigas, das abelhas, certo? Então é o grupo que inclui todos esses organismos. E a classificação dos Hymenoptera tradicionalmente incluía 2 subordens, a subordem Sínfita e a subordem Apócrita. E como é que é distinguida? Como é que elas são reconhecidas, essas 2 subordens? A gente reconhece grupos, veja bem, agora sai um pouco dessa vibe que você está de pensar apomorfia, nossa, vou fazer discussões muito densas. Como é que você reconhece um grupo? Você só reconhece um grupo com base em características, né? Você olha para uma coisa, vê que característica aquilo tem e coloca numa caixinha, né? É assim que a cabeça humana funciona. Volta agora. As 2 subordens, que são grupos, elas são reconhecidas, né? Eram reconhecidas tradicionalmente nas classificações mais antigas, nas classificações tradicionais, por conta de uma característica, que é esse, aqui está o tórax do Hymenoptera, aqui está o abdômen. O abdômen, ele pode ou não ter um estreitamento, né? A gente chama de abdômen peciolado. Então, quando ele tem esse estreitamento, essa cinturinha, né, mais estrangulada, né, aí eu falo que essa espécie que eu estou vendo com uma cinturinha pertence à apócrita. Então, a presença dessa característica faz com que eu classifique o Hymenoptero como um apócrita. E se ele não tem? Se ele não tem, ele é um sínfita. Acontece que esse estreitamento no abdômen, essa forma de abdômen peciolado, essa característica é apomórfica. Então, eu estou reconhecendo um grupo com base em uma apomorfia. Então, o compartilhamento de uma apomorfia, uma sinapomorfia, indica um grupo monofilético. Apócrita, sim, é monofilético. Só que sínfita, que é delimitado com a característica complementar, essa característica complementar é uma plesiomorfia. E compartilhamento de plesiomorfia, ou seja, simplesiomorfia, geralmente indica grupos não monofiléticos, grupos parafiléticos. E sínfita, coloquei até entre aspas aqui, para você, é um grupo parafilético. Então, só para começar esses exemplos, né, falar de sínfita e apócrita, esse já é um exemplo. Dentro de, então aqui, o que a gente chama de sínfita, se você treine seu olhar para reconhecer grupos parafiléticos. Olha o ancestral aqui, de todos os Hymenoptera. Está aqui onde está essa característica 1 aqui, que aqui não está falando o que é. Então, esse ancestral deu origem a todos os Hymenopteros. E um dos descendentes, é esse grupo aqui, apócrita. Então, quando eu excluo um dos descendentes de todos os outros e pego todos esses outros e ponho num grupo só, esse grupo é parafilético. Está faltando descendente. Então, sínfita é parafilético. Apócrita não. Apócrita é um grupo monofilético. Então, o sínfita nada mais são do que não apócrita. E aí, vale, se você não fez ainda o seu trabalho, ou se ainda não terminou o seu trabalho, tente utilizar aquela construção. Qual construção? O sínfita nada mais são do que Hymenopteros não apócrita. O Éder, você tá aí? Você voltou? Agora voltei. Que grupo que eu dei para você? Os macacos,
Macacos. Daí, então, boa, eu já estava dando esse exemplo, né? Macacos nada mais são do que primatas não humanos. Tente fazer, vocês todos, tentem fazer essa construção dentro da apresentação de vocês. Isso deixa muito claro na justificativa por que aquele grupo é parafilético, né? Bom, tem outras coisas que também deixam claro, mas isso também deixa claro. Do mesmo jeito que os sínfita nada mais são do que himenópteros não apócrita, significa que apócrita, sim, tem uma característica ali distintiva, boa, apomórfica, que delimita o grupo. Os outros grupos parafiléticos são assim também, no caso dos macacos. Macacos, na verdade, nada mais são do que primatas não humanos. Então, você distingue um grupo parafilético pela falta de uma característica Eita, cara. apomórfica ativa do grupo monofilético que foi excluído de todos os outros descendentes daquele único ancestral. Certo? Beleza. Eu só chamei o seu, Éder, para usar o seu exemplo. Mas vamos voltar aqui, ó. Então, definido por simplesiomorfia, o abdômen não peciolado, né? E o nome sínfita, na verdade, hoje em dia é pouco empregado, porque o pessoal viu, né? Pô, grupo parafilético. Vamos vazar com ele daí. Dentro de apócrita, então, veja, eu vou voltar aqui na filogenia. Isso tudo aqui, ó, todos esses nomes, Chielide, né, Simbícide, Árgide, deixa eu ver se tem alguma mais conhecida aqui, que não são nomes muito conhecidos, né? São todos grupos de coisas que talvez até lembrem formiga, né? São outros himenópteros. Dentro de apócrita, tá cheio de grupo que você tradicionalmente falaria que ou é vespa, ou é formiga, ou é abelha. E aqui, ó, existem alguns casos de... O que você falaria que isso aqui que são essas duas coisas aqui? Isso aqui é espécie do quê? Se fosse para você chutar. Abelha, mas eu não sei reino esse trem. Lembra abelha, né? Na verdade, isso aqui é vespa. Isso aqui são vespas que estão proximamente relacionadas ao grupo das abelhas. E, né, daí esse é o problema esse é um dos problemas relacionados à classificação de abelhas, né? O grupo das abelhas está bem próximo o grupo das abelhas aqui, né? A Apódia está bem próximo a outros grupinhos aqui, né? Cabrônide é o grupo irmão de Apódia. Aqui estão as abelhas. Apódia são as abelhas. Apódia são as abelhas. Crabrônide é um grupo de vespas. É o grupo irmão de abelhas. O grupo de vespas mais próximo de abelhas é esse aqui. E esse grupo aqui, formado por Crabrônide mais Apódia, o grupo irmão dele é Esfécide. Aqui estão as vespas mesmo, tem um monte de vespa conhecida sua. Essas vespas marrons aí, que você já levou picada, enfim. Tudo isso aqui é vespa. E nas classificações tradicionais, né, isso aqui é colocado no mesmo grupo chamado Sphecóidea. Aí só para você se localizar um pouco, se for facilitar, a terminação oidea nas classificações de animais significa superfamília. Então, quando você vê para animal um nome que termina em oidea, aí é superfamília. Então, Sphecóidea e Apóidea são superfamílias. Professor, Inai é subclasse, né? Quando termina Ine fertilidade, subfamília. Subfamília, subfamília. isso.
Ela quer que os meus alunos vejam ela. Careta. Olá, Tá bom. Mas você não pode falar. Olá, bom dia. Daqui a pouco você vai lá brincar. E aqui, bonitinho, né? Puxou minha mulher. Puxou a mãe. Voltando às vespas apoides. Olha o que é isso aqui, ó. Sphecóidea nada mais é do que um grupo de Hymenoptera do qual eu excluí os apoidia, as abelhas. Então, Sphecóidea aqui, ó, fica bem claro, né? É um grado, é um grupo parafilético. Então, nesse grupo aqui faltam as características distintivas que são típicas das abelhas. Então, tem um monte de característica de abelha relacionada especialmente aos processos de polinização, de coleta de pólen, de alimentação com néctar, que faltam, que são apomórficos, mas que faltam a essas espécies de vespas aqui. Então, a gente chama as vespas apoideas, né? Então, fica bem claro, ó, o problema aqui de Sphecóidea que é um grupo parafilético, que é a sobra, o resto de quando eu coloco em um grupo as espécies bem distintivas que compartilham apomorfias e sobra aquelas que não compartilham. Então é como se fosse uma característica negativa, né? A característica ausente dos grupos de vespas que exemplificam, que distinguem as abelhas, essas características distinguem as vespas apoides. Sphecóidea nada mais é do que um resto quando a gente identifica o grupo dos apoides. Como é que eu resolvo esse problema de classificação, né? Aqui eu tenho um monte de espécies, claro, né, que está dentro de apoide, que são reconhecidas por características apomórficas, e aqui sobrou o resto que não tem essas características, tem apenas as plesiomorfias. Plesiomorfia não identifica grupo monofilético, isso aqui é um grupo parafilético. O jeito de resolver isso aqui, o jeito que eles resolveram foi chamar tudo de apoidea, né? Não mais esse grupinho aqui de Sphecóidea, e tratar os apoidea, os originalmente apoidea, como abelhas. Então, aqui, nesse caso aqui, esse é um exemplo de o trabalho, né, desses autores. Aqui ficou como apide, né, as abelhas, né, rebaixou a categoria, né, de superfamília para a família. Então, o que eram famílias reconhecidas dentro de apoidia foram também rebaixadas ao nível subfamiliar. Então, é o que eu falei na aula passada, se não me engano, né, você pode deslizar, né, os táxons, a hierarquia de táxons, por cima da sua hierarquia de categorias. Isso é bem possível, né? Isso aqui também está explicado lá no livro, né? Então, virou aqui as abelhas, viraram a família Apide, daí resolveu esse problema de classificação com grupos parafiléticos.